Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional 1, Ceará 0, que acaba de acontecer neste domingo às 11 da manhã no estádio Beira-Rio. Gol do Alan Patrick, bola roubada pelo Bruno Henrique, assistência do Borré. Esse é o resumo da vitória colorada, que teve pontos positivos e negativos. Mas eu já vou explicar a manchete. Eu vou focar no lado positivo. Porque eu sei que agora vai ter um monte de gente dizendo: poxa vida, mas olha os sustos que o Ceará deu. O Internacional, se jogar assim contra o Flamengo ou o Fluminense nas Copas, não vai se dar bem. Gente, teve evolução. Teve evolução tática, teve evolução física, teve evolução na maneira que vários jogadores desempenharam em campo, e eu vou escolher assistir ou colocar os pontos aqui do que assistir de maneira positiva. Eu vou escolher olhar o lado positivo do Inter porque eles são bem relevantes, e embora eu reconheça que alguns dos problemas conhecidos, eu vou citar dois aqui nesse vídeo, eles voltaram a se repetir nessa partida, eu preciso olhar um lado bom do que aconteceu no Inter. E mais do que isso, preciso aqui, ó, na tela do meu computador, te mostrar o lado positivo. Eu tenho lados positivos e negativos aqui na KTO também, ó. Olha aqui, vem aqui no boletim Minhas Apostas. Eu perdi nesse odão que ia me dar uma baita de uma grana, que era o seguinte, ó. O Internacional, essa aqui, ó. O Internacional ia estar vencendo no intervalo no final do jogo. Isso aconteceu, mas o Borré não marcou gol. Isso não aconteceu. Essa aposta eu perdi cincão. Mas aí eu me recuperei porque eu botei que o resultado do jogo seria a vitória do Inter e ambos times marcam. Não! Eu coloquei que não teria, ambos marcam. E foi vitória 1-0, só o Inter marcou. Botei cincão, saí com 11,05. Resultado, tem ponto positivo e tem ponto negativo nas minhas apostas na KTO. É assim que funciona, eu troquei dinheiro com o sueco. Mas aí deu uma graça pro jogo, seja do Inter ou qualquer outro que eu assisti. Se tu quiser fazer o mesmo, na descrição no primeiro comentário tem o link personalizado para tu ir lá na KTO. Sempre lembrando, é para maiores de 8 anos e para quem tem um mínimo de juízo nessa cabeça, beleza? Gente, olha só, o Internacional, ele foi bem melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo. O time principalmente sabia o que fazer na primeira etapa, estava bem postado, criou oportunidades de gol e tudo mais. E eu sei, você vai dizer, JB, mas o Ceará também teve. A sensação que dava é que o Pedro Raul ia marcar a qualquer momento. A sensação que dava é que sempre tinha uma bola se não fosse assim, o Bernabé salvando em cima da linha, uma linha de impedimento que na última hora salvava, uma falta anterior que foi marcada. Olha, qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento para complicar o Inter na segunda etapa. Eu sei, mas eu repito. Pensando que o Inter faz a segunda vitória consecutiva, tá indo para uma zona segura no Campeonato Brasileiro, e todo mundo quer e sabe que o negócio serão as Copas, que a única chance de salvar essa temporada com um grande título seria nas Copas, há uma evolução do jeito de jogar, há uma melhoria, há uma progressão do time do técnico Roger Machado. E é isso que a gente tem que ver. Alan Patrick foi disparado o melhor jogador em campo. Ele dá duas bolas claríssimas pro Borré marcar. Assim, daqueles assim, meu filho, faz e me abraça. E o Borré acaba errando, né? Na segunda, lá, aos 58 segundos do segundo tempo, a bola sai triscando a trave, assim, cara, aquele gol que tu diz, meu Deus do céu, sabe? Por detalhe não entra. Ainda tem uma, no começo da primeira etapa, que ele abre pro Aguirre, pro Brian Aguirre explodindo o travessão. O Alan Patrick foi um maestro no meio-campo. Ele limpava as jogadas com uma facilidade e olha, gente, eu acho que tem umas 3, 4 bolas, mas chances claras, que ele pega e diz assim, faz e me abraça. E além de tudo, ele ainda faz o gol. Então assim, o Alan Patrick foi disparado melhor em campo. Tem um detalhe que é aquela coisa do líder, do capitão, do cara que sabe a sua responsabilidade. O jogador do Inter, o Carboneiro, que não fez uma boa manhã / tarde de futebol, ele deixa claramente o cotovelo no jogador do Ceará. Se aquilo acontece contra o Internacional, tá todo mundo reclamando da não expulsão dele. E ele corre um risco danado. Ele entrou na provocação. Pouco antes os caras estavam se engalfinhando, ele ficou chateado com o cara engalfinhando ele, deixou o braço propositalmente. O que acontece? Ali era um risco, o cara ele não foi expulso, mas era um risco muito grande de expulsão, de vermelho. O Alan Patrick chama ele e dá uma cobrada nele, mas cobra assim, forte, sabe? Na frente de todo mundo. Jogador de futebol, uma das coisas assim, eles odeiam
ser cobrados na frente do estádio. Sabe quando o cara fica assim, ó, ele chuta e aí tinha alguém que podia passar e o cara fica reclamando? Eles odeiam isso, porque tu expõe pro restante do estádio. O Alan Patrick faz isso, mas ele faz isso com personalidade de quem é capitão, de quem é líder, de quem comanda o vestiário e de quem tá certo no final das contas. Então assim, até isso o Alan Patrick faz tudo corretamente. Ele foi magistral, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador da partida. E o Inter, insisto, teve melhor fisicamente, teve melhor evolução taticamente, sabe, várias coisas. Mas eu não posso esconder alguns defeitos que a gente tá vendo. Joga bem no primeiro, não joga bem no segundo. Outra, o Inter segue com um problema conhecido na camisa 8. Se a gente for olhar, o Bruno Henrique começa mal, ele começa titubeante, começa errando, começa assim inseguro, ele não passa nenhuma confiança. Aí ele até vai melhorando ao longo da partida e termina numa fase um pouquinho melhor. Mas para mim ainda é insuficiente para ser aquele cara que seria, vamos lá, o articulador das jogadas, o cara que determina, não é o pifador lá na frente o Alan Patrick, mas é o cara que determina, ele tem que ter a visão de jogo, ó, a bola vai jogar pela direita, a bola vai sair pela esquerda, a bola vai ser conduzida pelo meio, esse é o segundo homem do meio campo. E também não é o pulmão, aquele cara que faz o vai e vem. Eu tava olhando aqui, ele teve 37 ações com a bola, o Thiago Maia, por exemplo, teve 56. Sabe? Então isso precisa ser colocado. Camisa 8 tem um problema. E o outro problema, já conhecido, é que o Inter não tem um grande finalizador. Um grande cara que marca gols. Poxa vida, o Borré, eu sei que ele participa da assistência. Aliás, o Bruno Henrique rouba a bola do gol do Inter. Ele precisa ser colocado na conta do Bruno Henrique, tá? Mas o Borré, ele dá assistência pro gol do Alan Patrick, mas ele perde 2 na cara do goleiro. O Borré, ele participa muito do jogo e ajuda na articulação, mas ele perde 2 gols feitos, que a gente precisa ver. E aí entra o Ener Valencia, e o Ener Valencia recebe uma bola na ponta esquerda. Cara, é típico dele, um jogador de força, de velocidade. Sai correndo com a bola, bate cruzado e sai por abraço. A gente viu isso contra o Fluminense, né? Não é marcar ele na paleta, mas historicamente é a característica dele. Poxa, sabe? Força, velocidade, explosão, ganha do cara na velocidade, chega na frente do goleiro e marca o gol. Não marcou, velho. O Inter precisa de um goleador, o Inter não está tendo esse goleador. Um outro negócio que já é conhecido, o Wesley não fez uma partida ruim. O Carboneiro foi abaixo, o Wesley não tanto. Ele participa, acho que desse gol que o Borré perde no comecinho do primeiro tempo, a jogada começa com ele. Só que não é uma partida ruim, mas não é o diferencial de antes. Então, assim, algumas coisas a gente já tá vendo. O Wesley não é o diferencial de antes, o Inter não tem um cara que guarde um gol por partida, o Inter tem um problema ali naquele miolo de saída de jogo, de começo de jogada. Antes era o Fernando que fazia essa articulação de definir por onde o jogo vai acontecer e agora não tem mais desse cara. Tem algumas coisas sendo colocadas aqui. Mas, enfim, obviamente, foi uma partida melhor do que antes. O Bernabé voltou super bem defensivamente, salvando o gol pro Inter. O Bernabé parece que ele fica, tipo, 1 ano sem jogar e volta, e o físico dele é impressionante. Esse menino tem um físico privilegiado e tá mostrando isso. Então, assim, tem coisas que melhoraram no Inter, tem muitas coisas. Mas o principal é, segunda vitória seguida, foi já pra meiuca da tabela, já tá numa parte mais em cima da tabela. O negócio agora é se manter ali numa zona de confortável nos próximos 2 jogos, e aí consegue pelo menos mais uma vitória nesses 2 jogos para estar naquele meio de tabela e ir para as Copas com moral. E aí vai jogar as Copas sabendo que está seguro, que não vai ter fantasma do rebaixamento. O mundo ideal seria vence as próximas 2, fica no meio de tabela, nas Copas se mantém ali para, vamos lá, né? Daqui um pouco caiu da Copa do Brasil, da Libertadores, tem tempo para tentar um sprint, tem fôlego para tentar um sprint e chegar no mínimo, numa Libertadores do próximo ano. Esse deveria ser o plano. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.